E se o ódio tivesse nome, rosto e um plano? Em 1989, o mundo não conhecia o termo incel, mas a raiva silenciosa que fermentava no coração de Mark Lepine já carregava o mesmo veneno. Ele entrou numa sala de aula com um rifle e uma missão: matar mulheres. O que leva alguém a transformar frustração em massacre? Esta é a história de um homem que declarou guerra de um só lado, e as marcas que deixou ainda não cicatrizaram. Mark nasceu Gamil Garbi em 1964, filho de um imigrante argelino muçulmano e uma canadense francófona. Desde cedo viveu sob o terror de um pai autoritário, violento e misógino. O pai dizia que mulheres não valiam nada, que existiam para servir. Mark ouvia, calava e absorvia. Aos 7 anos, seus pais se separaram. Ele passou a viver com a mãe e a irmã, mas a sombra do pai continuava ali, não mais em carne, mas em ideia. Mark cresceu introspectivo, isolado. Tinha dificuldade de se conectar com outras pessoas, especialmente com mulheres. Era inteligente, mas não conseguia se encaixar. Na adolescência, Mark tentou se alistar nas Forças Armadas. Foi rejeitado. Tentou entrar na faculdade de engenharia. Mais uma rejeição. Mas o pior golpe foi outro. Mark tinha poucas ou nenhuma experiência amorosa. Sentia-se rejeitado pelas mulheres e culpava elas por isso. Na visão distorcida que construía, as mulheres não apenas o rejeitavam, estavam ocupando espaços que não lhe pertenciam. A engenharia, segundo ele, deveria ser um território masculino. Ele começou a formar um discurso interno de ódio. Alimentava teorias de que o feminismo era a raiz de sua infelicidade. Embora o movimento incel ainda não existisse como hoje conhecemos, a lógica já era a mesma. Culpa-se as mulheres pelo próprio fracasso afetivo e existencial. Em 6 de dezembro de 1989, em Montreal, Canadá, Mark Lepine entrou na escola politécnica com um rifle Ruger Mini 14 e uma faca. Andou pelos corredores como um estudante comum até chegar à sala de aula. Mark pediu que os homens de uma turma se retirassem. Eles obedeceram atônitos. E então ele falou: vocês são mulheres. Vocês são feministas. Eu odeio feministas. E atirou. 1, 2, 3 vezes. Ao fim, 14 mulheres foram assassinadas. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Lepine tirou a própria vida. Em uma carta encontrada em sua jaqueta, havia escrito: decidi enviar as feministas que sempre arruinaram a minha vida para o criador delas. O massacre causou um abalo nacional e pela primeira vez o feminicídio em massa foi nomeado como tal no Canadá. Mark Lepine se tornou um símbolo não apenas do horror, mas de algo ainda mais profundo. A radicalização silenciosa de homens que, sentindo-se excluídos ou impotentes, projetam suas frustrações contra as mulheres. Hoje, Lepine é muitas vezes citado em discussões sobre precursores ideológicos do movimento incel, mesmo que ele próprio jamais tenha usado esse termo. Sua lógica de que mulheres mereciam punição por sua liberdade é idêntica à de jovens que décadas depois cometeriam crimes semelhantes.
O massacre levou à criação de leis mais rígidas de controle de armas e a maior conscientização sobre violência de gênero no Canadá. Mas o ódio que motivou Lepine, esse ainda encontra novos corpos, novas vozes, novas vítimas. E se o silêncio escondesse uma bomba prestes a explodir? Ele vivia à vista de todos, trabalhador, solitário, quieto. Mas por trás dos olhos apagados de George Sodini se formava uma tempestade. Em 2009, ele cruzou a porta de uma academia em Pittsburgh e fez o que vinha ensaiando por anos. Matou 3 mulheres. Não por vingança pessoal, mas por ódio generalizado. Esta é a história de um homem consumido por sua própria invisibilidade e do veneno que transbordou dos fóruns para o mundo real. George Sodini parecia comum. Nascido em 1955 na Pensilvânia, levava uma vida de rotina. Engenheiro de sistemas, solteiro, reservado. Trabalhava, voltava para casa e escrevia em um blog que poucos liam. E foi nesse blog que revelou ao mundo o que ninguém ao seu redor parecia perceber. Tenho 48 anos e nunca tive uma namorada. Nunca. Estou tão sozinho que já nem sei como conversar com uma mulher. George se sentia transparente. Passava pelas ruas, escritórios e academias como um fantasma. Mas seu isolamento não gerava só tristeza. Gerava raiva. E ela precisava de um alvo. Ao contrário de Mark Lepine, George Sodini vivia dentro da internet. E foi nela que encontrou seu refúgio. Ou melhor, seu espelho. No início dos anos 2000, comunidades online como fóruns de pick-up artists e espaços embrionários do que hoje chamamos de cultura incel passaram a crescer. Ali Sodini descobriu que não estava sozinho. Havia milhares como ele. Homens que culpavam as mulheres, a sociedade, o feminismo e até os homens bonitos por suas frustrações sexuais e emocionais. A lógica era a mesma de Lepine, agora com nova roupagem digital. Se eu não posso tê-las, elas devem pagar. Sodini passou anos planejando o ataque. Treinava tiro, testava câmeras escondidas, mantinha anotações detalhadas. Em seu diário descreveu cada tentativa fracassada de aproximação com mulheres, e em cada falha adicionava mais gasolina ao fogo. Por 2 vezes ele preparou o ataque e recuou. Mas em 4 de agosto de 2009, ele foi até a LA Fitness, academia onde frequentava, com 2 bolsas esportivas. Dentro, uma Glock e mais de 30 cartuchos. Entrou em uma aula de dança com dezenas de mulheres, apagou as luzes e abriu fogo. Três mulheres morreram, outras 9 ficaram feridas. Sodini não conhecia nenhuma das vítimas. Elas estavam ali apenas por serem mulheres, o símbolo vivo do que ele achava que o mundo lhe devia. Depois, virou a arma contra si mesmo. O blog foi descoberto e o que revelava era perturbador. Ensaios meticulosos do crime, confissões frias, declarações de ódio e frustração. Sobreviventes relataram que ele parecia treinado, como se já tivesse feito aquilo antes. Ele não gritava, não falava, só atirava. As luzes apagaram e o inferno começou. Policiais e paramédicos chegaram em menos de 5 minutos, mas o ataque já havia acabado. As câmeras de segurança confirmaram que o massacre foi executado com extrema rapidez e frieza. Na investigação posterior, a polícia encontrou um blog hospedado em domínio próprio, escrito por Sodini nos meses anteriores ao ataque. Vídeos e anotações em sua casa, cadernos de treinamento sobre como atirar em alvos humanos, pesquisas sobre massacres anteriores, incluindo o de Mark Lepine. O caso de George Sodini antecipou uma era. A partir dali, vários outros homens cometeram atos semelhantes. Elliot Rodger, Alec Minassian, Jake Davidson, todos parte do mesmo caldo cultural, o incelismo armado.
Sodini não virou símbolo para o grande público como Lepine, mas nas comunidades online ele é Marte, um profeta do ressentimento. O mais assustador? Ele era invisível. Ele poderia ser qualquer um. O caso foi amplamente debatido nos Estados Unidos. A mídia discutiu temas como cultura incel, que começava a ser mais conhecida publicamente, falhas em identificar pessoas com comportamentos violentos online, o papel da misoginia digital e do isolamento masculino em atos de violência. Sodini, assim como Lepine, transformou sua frustração pessoal em um ato político de ódio contra mulheres, motivado por um sentimento de direito ao sexo e afeto que, para ele, estava sendo negado pela sociedade. O que leva um homem comum a se tornar o autor de um massacre? Em Montreal, 89, Mark Lepine usou a palavra feminista como sentença de morte. 20 anos depois, em Pittsburgh, George Sodini apagou as luzes de uma sala de ginástica e abriu fogo no escuro sem dizer uma palavra. 2 homens, 2 décadas, 2 países diferentes, mas a mesma raiz venenosa, a crença de que mulheres deveriam pagar pelo vazio existencial deles. Ambos se consideravam invisíveis, rejeitados e desprezados. Ambos guardaram por anos o rancor que crescia em silêncio. E quando esse silêncio finalmente gritou, o que se ouviu foi o som de tiros. Tiros contra mulheres que nunca os machucaram. Mulheres que simplesmente existiam. O caso de Lepine foi o prenúncio de algo maior. O de Sodini, o reflexo de uma cultura que começava a ganhar força. A cultura incel, onde homens frustrados encontram eco para seu ódio e para sua dor. Hoje, fóruns e comunidades online alimentam o ressentimento como combustível, disfarçam misoginia de filosofia de vida e plantam a ideia perigosa de que a violência é uma forma legítima de resposta. Mas isso não é masculinidade, isso é desespero, é solidão convertida em arma, e a responsabilidade é coletiva, da sociedade, da mídia, das plataformas e de todos nós. Que o nome de Mark Lepine nunca seja lembrado sem as 14 mulheres que ele assassinou. Que George Sodini não seja lembrado sem os rostos das vítimas que ele tentou apagar. Porque esses homens escolheram o ódio, mas elas nunca tiveram escolha. Que essas histórias não inspirem, que alertem, e que a pergunta que fique seja: quantas mais?